En esta sección vamos a estudar o conceito de base de um espaço vetorial e eu vou iniciar a ideia do conceito através desse exemplo. Então, vamos a pegar o subespaço de R3 gerado por esses três vetores. E, bom, observen que esses três vetores geram todo o espaço R3, porque qualquer vector de R3 pode ser escrito como combinação linear desses três vetores da seguinte forma. Por exemplo, o vector XYZ, ele pode ser escrito como x vezes 1, 0, 0, mais y vezes 0, 1, 0, mais z vezes 0, 0, 1. Então, qualquer vector x, y, z pode ser escrito como combinação linear desses três vetores. Então, todo R3 é gerado por esses três vetores, mas observem que se eliminamos qualquer desses três vetores daquela lista, o conjunto que fica não vai gerar mais R3. Por exemplo, se eliminamos o primeiro vetor, que é 1, 0, 0, então o novo conjunto que vai ficar é só 0, 1, 0. E o vector é 0, 0, 1. Os dois vetores são insuficientes para gerar R3, por exemplo, não teria como escrever o vetor 3, 0, 0, combinando só esses dois vetores. Não existe forma. Não tem forma de encontrar uma combinação linear que dê como resultado o vetor 3, 0, 0. Então, se tiramos qualquer um dos outros dois vetores, a situação é parecida. Então, nesse sentido, esses três vetores geram todo o espaço vetorial e é o mínimo de vetores necessário para gerar todo R3. De tal forma que se tiramos algum deles, ou mais de um deles, um novo conjunto não gera mais R3. Essa ideia de gerar e ser o conjunto mínimo de vetores que gera o espaço é o conceito de base, que está definido aqui. Então, um conjunto de n vetores é uma base de um espaço vetorial V quando cumprem essas duas condições. Primeiro, o conjunto dos n vetores gera o espaço V, o qual significa que qualquer vetor de V pode ser escrito como combinação linear desses vetores. E a segunda condição diz que se eliminamos qualquer coleção de vetores desse conjunto, então o novo conjunto não gera mais o vetor V. Então, um exemplo imediato da ideia de base é esse conjunto formado por esses três vetores. Ele gera todo o espaço R3, mas se tiramos algum vetor ou alguns vetores dessa lista, o novo conjunto não gera mais R3. Então, esse conjunto formado por esses três vetores satisfaz essas duas condições, então é chamado de base do espaço vetorial R3. Vamos pegar agora esses outros três vetores que estão aqui, do mesmo espaço R3, e vamos ver se esses três vetores formam uma base de R3. Então, a primeira condição que temos que conferir é se ele gera todo o espaço V. Mas, no nosso caso, temos que ver se esses três vetores geram todo o espaço R3. Isso já foi visto numa secção anterior, onde vimos, aqui estão os três vetores, nossos três vetores,
menos 1, 2, 3, un 1 menos 1 e um 0 menos 1. Aqui estão os três vectores. E a gente viu que esses três vectores geram todo o espaço R3, observando que a matriz cujas linhas são precisamente esses três vectores é equivalente por linhas à matriz identidade. Então, o espaço que gera esses três vectores é o mesmo que o espaço que geram esses novos três vectores da matriz identidade, que gera todo o espaço R3. Então, em conclusão, esses três vectores geram todo o espaço R3. Então, satisfaz a primeira condição para ser base. A segunda condição diz que se eliminamos qualquer vetor dessa lista, um novo conjunto não deveria gerar mais o R3. Então, aqui vamos a eliminar o primeiro vetor, menos 1, 2, 3, e vamos a ver se um novo conjunto gera o R3. Então, por exemplo, podemos tentar escrever o vetor 0, 1, 1 como combinação desses dois vetores. Tentando fazer isso nos dá esse sistema de equações que está aqui. O que temos que fazer é multiplicar alfa 1 por esse vetor, somar com alfa 2 vezes esse vetor e igualar a esse vetor. Igualamos componente a componente e temos três equações, um sistema de três equações, cuja matriz associada é essa. E a matriz escalonada reduzida dessa matriz é essa que está aqui. Voltando para o sistema associado, temos que esse é o alfa 1, que vai ser igual a 0, alfa 2 é igual a 0, e 0 é igual a 1. Então, aí se vê claramente que o sistema não tem solução. Ou seja, isso está dizendo que esse vetor que está aqui não pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores, somente. Ou seja, só esses dois vetores não geram todo R3. Podemos fazer um processo parecido, tirando, por exemplo, agora o primeiro vetor e tentando escrever todos os vetores combinando só esses dois daqui. E vamos chegar exatamente à mesma conclusão, ou seja, que esses dois não geram todo o espaço R3. Também pode ser feito só com esses dois ou com um só. E geometricamente é claro, porque lembrem que o espaço gerado só por dois vetores no R3 é um plano, então não cobre todo o espaço R3. Se eu pego só um vetor, o espaço que gera só um vetor é uma reta, que não cobre também todo o espaço R3. Então, esse conjunto de vetores gera o espaço R3 e cumpre a primeira condição e também a segunda, porque se eu tiro qualquer coleção de vetores daqui, o que sobra não vai gerar mais R3. Então, esse conjunto de três vetores forma uma base de R3. Vamos agora... O problema de usar a definição inicial de base para conferir se um conjunto de vetores é realmente base de um espaço vetorial não é muito prática. Na primeira condição, para ver se gera todo o espaço, a gente tem que resolver um sistema de equações, né, como fizemos aqui, para ver se esses três vetores geram R3. Temos que escrever a matriz, cujas linhas são essas, e ver se o espaço gerado pela matriz escalonada reduzida é o espaço todo R3. Nesse caso deu certo, porque se escalonamos e reduzimos essa matriz, então os novos vetores que aparecem na matriz escalonada geram o mesmo espaço que as filas dessa outra matriz. Então, nesse caso, esses três vetores geram todo o espaço R3. Mas a segunda condição para conferir se tiramos alguns vetores da coleção e conferir se um novo conjunto continua gerando ou não o
espaço vetorial V é um pouquinho complicado e trabalhoso, porque teríamos que pegar um por um, tirar do conjunto e conferir se realmente o novo conjunto gera ou não o R3. Se tiramos um e o conjunto ainda continua gerando um novo conjunto, o R3, então não satisfaz a segunda condição. Não é um conjunto mínimo. Então, existe uma condição que é muito prática, se chama independência linear, para conferir se um conjunto de vetores é ou não uma base. Então, vamos a dizer que um conjunto de vetores é linearmente independente se essa equação tem como única solução todos os alfas iguais a zero. O que eu estou conferindo se é linearmente independente são os vetores v1, v2, v3, vn. Esses são os vetores dados. E para ver se eles formam um conjunto linearmente independente, resolvo essa equação e tenho que ver se a única solução são todos os alfas iguais a zero. Se não for linearmente independente, dizemos que o conjunto é linearmente dependente. Um conceito de independência linear, geometricamente, é uma generalização do conceito de não paralelismo. Se vocês fazem uma experiência, por exemplo, pegam dois vetores que são paralelos, no R3, eles não são linearmente independentes, ou seja, são linearmente dependentes. Se vocês pegam três vetores em um plano, significa que um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. Então, também não são linearmente independentes. Aqui vamos fazer um exemplo, pegando esses três vetores, e vamos ver se eles são linearmente independentes. Bom, aqui eu afirmo diretamente que é linearmente independente, e vamos a conferir resolvendo essa equação. Vamos a ver se a única solução dessa equação vetorial é a solução trivial. Então, multiplicando esse alfa1 por cada elemento do vetor, o mesmo alfa2 e alfa3, somando, igualando a zero, chegamos a esse sistema de equações. Resolvendo esse sistema de equações, chegamos a essa única solução, alfa1, alfa2 e alfa3 igual a zero. Isso significa, pela definição, que esse conjunto é realmente linearmente independente. Um exemplo de um conjunto que não é linearmente independente é esse aqui. Vamos resolver de novo a equação. Alfa1 vezes o primeiro vetor, mais alfa2 vezes o segundo, mais alfa3 vezes o terceiro, igual ao vetor nulo. Então, igual, multiplicando esses escalares por cada um dos termos e somando, igualando a 0, 0, temos esse sistema de equações, cuja solução é são esses números que estão aqui. E tem infinitas soluções, não somente a solução trivial. Observem que de entrada, na definição, essa equação já tem pelo menos uma solução, a solução 0, 0, 0, para todos os alfas, né? A condição para que seja linearmente independente é que a solução trivial, seja única, não tenha mais que essa solução. Nesse caso, por exemplo, desses três vetores, essa equação que está aqui tem mais de uma solução. Na verdade, tem infinitas soluções. Então, esse conjunto de três vetores é linearmente dependente. No anterior exemplo, esse exemplo aqui era um conjunto linearmente independente porque a única solução que deu foi a solução trivial. Esse teorema aqui é o teorema que queríamos. Ele diz que para conferir se um conjunto de vetores é uma base de um espaço vetorial, é preciso conferir essas duas novas condições. Primeiro, que o conjunto de vetores gere todo o espaço vetorial V. Isso não é novo, já na definição temos isso.
E a segunda condição é que os vetores sejam linearmente independentes. Esse é novo. Lembrem que nossa definição de base, o conjunto de vetores tem que gerar B, e essa condição que diz que se eliminamos algum vetor do conjunto de vetores, então o novo conjunto não gera mais B. Essa segunda condição é substituída no teorema pela condição de independência linear. Para conferir se um conjunto é linearmente independente, temos que provar, primeiro, que gera a todo o espaço vetorial, e a segunda coisa é que é linearmente independente. Esse conceito de independência linear é muito mais prático para conferir se um conjunto é base ou não, porque observem que para conferir se é linearmente independente, apenas temos que resolver essa equação que está aqui. E já sabemos fazer isso em muitos casos. Então, antes de fazer a prova desse teorema, eu quero mostrar alguns exemplos. Por exemplo, vamos a provar que esse conjunto de 4 vetores é uma base de R4. Então, o que vamos fazer é conferir essas duas condições. Dizer que um conjunto de vetores gera todo o espaço vetorial V significa que qualquer vetor de B eu posso escrever como combinação linear desses vetores. Então, vou pegar um vetor qualquer de R4 e vou ver se esse vetor qualquer posso escrever como combinação linear dos vetores V1, V2, V3, V4 que estão aqui. Esses 4 vetores. Então, multiplicando, eu quero saber se existe alguma combinação linear que dê B1, B2, B3, B4 para qualquer vetor B1, B2, B3, B4 que esteja em R4. Multiplicando alfa 1 por V1, por cada componente de V1, lo mismo alfa 2 por V2 mais alfa 3 vezes V3 mais alfa 4 vezes V4, e igualando componentes desses dois termos da equação, temos esse sistema de equações. É um sistema de 4 equações com 4 incógnitas. E para saber se existe essa combinação linear, eu tenho que encontrar os alfas. E encontrar esses alfas significa resolver esse sistema de equações. Na verdade, não precisamos nem resolver o sistema de equações, precisamos apenas saber se esse sistema de soluções tem pelo menos uma solução. Pode ter muitas, mas se tem pelo menos uma solução, aquela solução resolve nosso problema. Aquela solução estaria dizendo que eu posso escrever esse vetor qualquer como combinação linear desses 4 vetores. E, portanto, esses 4 vetores geram todo o espaço vetorial R4. Eu não vou resolver nesse momento esse sistema e vou passar para a segunda. E vamos a observar um detalhe muito importante, um padrão muito importante que se repite na independência linear. Então, a segunda questão que eu tenho que conferir é pelo teorema. A primeira condição é ver se o conjunto de vetores gera V, e a segunda condição é ver se é linearmente independente. E para ver se o conjunto dos 4 vetores é linearmente independente, temos que resolver essa equação. Só que essa equação é a mesma que essa, só que em vez de V1, V2, V3, V4, está o vetor zero, vetor neutro. E essa equação, portanto, dá esse sistema de equações, que tem a mesma matriz de coeficientes que essa, só que é homogênea. E nesse caso, para ver se esse conjunto é linearmente independente, a única solução desse sistema de equações deveria ser a solução trivial, alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4, zero somente. Não deveria ter mais soluções que essa. Então, observem a semelhança. Para saber se o conjunto de 4 vetores gera R4, tenho que resolver tenho que ver
se esse sistema de soluções, de equações, tem pelo menos uma solução, e para ver se os quatro vetores formam um conjunto linearmente independente, tenho que ver se esse sistema homogêneo tem no máximo uma solução. Aqui é pelo menos uma solução e aqui no máximo uma solução. Mas aqui, observem que para ver se esse sistema tem pelo menos uma solução, a matriz de coeficientes deveria ser uma matriz inversível, ou seja, se eu sei se a matriz de coeficientes é inversível, então aí acabou. Porque lembrem que em um sistema quadrado, se a matriz de coeficientes é inversível, então o sistema tem uma única solução. E o mesmo, a matriz de coeficientes aqui, na condição para independência linear, é a mesma que aqui. E se eu sei que a matriz de coeficientes é inversível, então esse sistema vai ter também só uma solução, e no caso vai ser a solução trivial, 0, 0, 0. Então, nos dois casos, para ver se os vetores geram o R4 e se são linearmente independentes, eu tenho que ver só se a matriz de coeficientes desses dois sistemas, que é a mesma matriz de coeficientes, ele é inversível ou não. E para ver se é inversível ou não é bastante simples. Temos várias técnicas e uma muito simples é ver se o determinante da matriz é diferente de zero. Aqui está a matriz de coeficientes. E o determinante dessa matriz dá 57, que não é zero. Portanto, essa matriz é inversível. E de aí podemos concluir que esses quatro vetores formam um conjunto LI e que os quatro vetores, os mesmos, geram todo R4. E, portanto, esse conjunto de quatro vetores é uma base de R4. Pronto. Esse segundo exemplo é um exemplo de uma base do espaço Rn. Esses vetores que estão descritos aqui, que tem uma posição em zeros no resto das posições, nas outras posições, se chamam vetores canônicos. E o conjunto formado por eles se chama base canônica. No caso de R3, por exemplo, seriam só três vetores. O primeiro seria 1, 0, 0, o segundo seria 0, 1, 0 e o terceiro 0, 0, 1. Então, esses n vetores no caso de Rn geram o espaço Rn, porque qualquer vetor x1, x2 até xn, posso escrever como combinação linear desses vetores da seguinte forma: como x1 vezes e1, lembrem que e1 tem 1 na primeira componente e 0 no resto E eu quero que x1 apareça na primeira componente do vetor resultado, mais x2 vezes e2, mais etc., mais xn vezes n. Então, eu posso escrever qualquer vetor que está no Rn como combinação linear dos vetores E1, E2 até En. Portanto, esses vetores, todos eles geram um espaço vetorial Rn. Por um lado. Por outro lado, eles também formam um conjunto linearmente independente, porque se resolvemos a equação α1 vezes E1 mais α2 vezes E2 mais αn vezes En igual ao vetor zero, que tem como componentes todos zeros. Então, essa parte que está aqui dá o vetor α1, α2, etc. até αn, igual a 0, 0, etc., 0.
Então, obviamente, alfa 1 é 0, alfa 2 é 0, e assim sucessivamente até alfa n é igual a 0. Que então é a única solução dessa equação que está aqui, portanto, o sistema de equações é linearmente independente. O conjunto de vectores é linearmente independente, portanto, esses vectores formam uma base de... essa base é muito utilizada, por isso tem um nome especial, se chama base canônica. O outro exemplo interessante é esse aqui. Eu vou considerar agora o plano x menos 2y mais 3 é igual a 0, que é um subespaço de L3. Lembrem que os subespaços vetoriais, por si mesmos, eles também são espaços vetoriais. Então, da mesma forma, eu vou construir uma base desse espaço vetorial. A definição não muda, né? Uma base do espaço vetorial S seria um conjunto de vetores que gera o espaço S e que são linearmente independentes. Então, para gerar um espaço, o caminho mais fácil é resolver esse sistema de equações formado só por uma equação, né? Que posso dar valores arbitrários para y e para z, e aí obtenho o valor de x. Então, qualquer solução dessa equação pode ser escrito dessa forma: 2t menos 3s como sendo x, y é t e z é s. Mas essa expressão pode ser escrita dessa forma: t vezes 2, 1, 0, mais s vezes menos 3, 1, 0, 1. Onde t e s são valores arbitrários, números reais arbitrários. Então, claro, o conjunto S está gerado por esses dois vetores. Claro, porque qualquer solução que está no subespaço, que é a solução dessa equação, ela pode ser escrita combinando esses dois vetores. Então, esses dois vetores geram todo o espaço S. E os dois vetores formam um conjunto linearmente independente. De novo, eu tenho que resolver essa equação que está aqui. Alfa 1 vezes 2, 1, 0, mais alfa 2 vezes menos 3, 0, 1, igual a 0, 0, 0. Então, aí teríamos alfa 2, a primeira equação vai ser 2 vezes alfa 1, menos 3 vezes alfa 2, igual a 0. A segunda equação vai ser alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes 0, que vai dar 0, igual a 0. A segunda equação vai ser alfa 1 vezes 0, que dá 0, e alfa 2 vezes 1, que dá alfa 2, que vai ser igual a 0. Então, daí temos que alfa 1 é igual a 0, alfa 2 é igual a 0, e 0 é igual a 0. Vocês podem escrever a matriz associada dela, escalonar e reduzir, e vão chegar a essa conclusão. Aqui está errado, aqui não é diferente, aqui é igual. Isso. Então, a única solução dessa equação é alfa 1 e alfa 2 igual a 0, portanto, esses dois vetores que estão aqui formam um conjunto linearmente independente. Então, esses dois vetores formam uma base de S. Não é a única base. Como no caso de L3, vamos ver outros exemplos agora. Por exemplo, o caso de L3, os vetores E1, E2 e E3 formam uma base de L3, para o caso n igual a 3. Mas também encontramos outra base de L3 determinada pelos seguintes vetores. Por isso, não é esse, deve estar mais acima.
por esos tres vectores. No, también no. Aquí está. Esos tres vectores llenan un espacio R3 y forman un conjunto linearmente independiente también. Então, esses três formam uma base do espaço vetorial R3. Então, observem que um espaço vetorial pode ter muitas bases, diferentes todas. Muito bom, então, na definição de base, a gente pegou um conjunto bem específico. Então, uma base era um conjunto de n vetores. Mas existe uma pergunta evidente, né? Será que todo espaço vetorial... Na verdade, temos duas perguntas. A primeira seria, será que todo espaço vetorial tem uma base de um número finito de elementos? E se não tiver, será que mesmo assim o espaço vetorial tem alguma base? Aí precisamos uma nova definição de base, que é muito mais geral que a anterior que eu coloquei. Né? Então, agora, um subconjunto de um espaço vetorial é uma base do espaço V se esse conjunto V satisfaz exatamente as mesmas condições da definição de base que eu coloquei antes. A primeira condição é que B gera V. Ou seja, isso significa que qualquer vetor do espaço vetorial V posso escrever como combinação linear de um número finito de elementos de V, do conjunto V. V é um conjunto de elementos de V. E a segunda condição é a mesma, ou seja, se eu elimino alguns vetores de V, se eu tiro de V alguns elementos, então o novo conjunto, o conjunto que resulta, não gera mais o espaço vetorial V. Para ilustrar esse novo conceito de base, que é uma generalização do anterior, né? Só que B agora não é um conjunto de n vetores, pode ser um conjunto qualquer. Esse exemplo aqui, o conjunto de todos os polinômios, o conjunto de todos os polinômios. Né? E nesse conjunto P estão polinômios do tipo, por exemplo, A0 mais A1, x, mais A2, x quadrado, mais, etc., mais AN, x elevado a n. Estão todos os polinômios de todos os graus. Por exemplo, este é o polinômio x, o polinômio 3 menos x quadrado mais x elevado a 6. Todos os polinômios estão no P, nesse P que está aqui. Então, eu afirmo que esse conjunto aqui, formado por esses polinômios simples, 1x, x quadrado, x cubo e assim sucessivamente, esse conjunto que eu posso chamar de B, forma uma base do espaço vetorial dos polinômios. Então, vamos ver. Então, esse conjunto gera o espaço vetorial dos polinômios, porque se eu pego qualquer polinômio como esse, por exemplo, observem que ele é uma combinação linear desses elementos daqui, de um número finito deles, não de todos, não tem que ser de todos, sino só de um número finito. Claro, eu pego o x com a maior potência, e o polinômio pode ser expresso como uma combinação linear de todos os x com as potências até o grau de maior potência do polinômio. Por exemplo, aqui, esse polinômio é uma combinação linear de o polinômio de grau 0, que é 1, mais o polinômio de grau 1 seria 0, não aparece x, né? Porque o coeficiente é 0. Depois, 0 vezes, 1 vezes x elevado ao quadrado, o coeficiente da combinação linear é 1, vezes x quadrado,
mais 0 vezes x cubo, mais 0 vezes x quarta, mais 0 vezes x quinta, mais 1 vez x elevado a sexta. Então, esse polinômio, por exemplo, posso escrever como combinação linear de um número finito de elementos desse conjunto que está aqui, que é candidato a ser uma base. É só tomar todas as potências de x menores que o grau do polinômio. Então, esses vectores que estão aqui geram todo o espaço de polinômios. E se eliminamos qualquer um deles, ou uma coleção deles, o novo conjunto não vai gerar mais o espaço de polinômios. Para ilustrar essa afirmação, observem o seguinte. Por exemplo, se elimino só o x quadrado e fico só com um x, x elevado ao cubo, x elevado à quarta e assim sucessivamente, esse novo conjunto não gera os polinômios de segundo grau. Não tem forma de escrever os polinômios de segundo grau combinando esses vectores que estão aqui. E isso acontece se eu tiro dessa lista alguns deles, qualquer um, pelo menos um. Se eu tiro pelo menos um dessa lista, o que vai ficar, um novo conjunto, não gera mais o espaço de polinômios. Então, realmente, esse conjunto que está aqui é uma base de nosso espaço vetorial P dos polinômios. Observem que uma particularidade interessante dessa base é que não tem um número finito de elementos. A definição que eu fiz anterior a esta, de base, é um caso particular, onde B, no caso, é o conjunto de n vectores, ou seja, esse B é o conjunto formado por B1, B2 até Bn. Então, nesse caso em particular, se B esse conjunto é uma base de espaço, se B gera o B, ou seja, se esses n vectores geram todo o espaço vetorial B. E se eliminamos qualquer vetor dessa coleção, então o novo conjunto não gera mais B. Ou seja, esse é um caso muito mais geral da definição anterior. Ok. Bom, eu dei vários exemplos de espaços vetoriais e eu encontrei bases desses espaços vetoriais. Mas a pergunta é, todo espaço vetorial será que tem uma base? E a resposta vem através desse teorema. Todo espaço vetorial tem uma base. Essa é a simplicidade do teorema. A prova desse teorema usa uma ferramenta da matemática chamada o lema de Sorum. É uma ferramenta muito sofisticada. Não vamos fazer a prova desse teorema aqui. O teorema apenas nos serve para ter certeza de que se eu pego qualquer espaço vetorial, então ele vai ter uma base. Eu posso ter certeza disso. Então, por exemplo, aqui temos vários exemplos dos quais não vamos encontrar uma base, mas pelo teorema eles têm uma base. Por exemplo, se pegamos todas as funções cujo domínio é um conjunto I, qualquer, pode ser um intervalo, por exemplo. Então, a gente provou na segunda secção da definição de espaço vetorial que esse conjunto é um espaço vetorial, portanto tem uma base. E a base desse espaço vetorial das funções não deve ser finita, não é finita. Não tem um número finito de elementos. Esse é outro exemplo. Agora vamos pegar todas as funções definidas no intervalo ou no conjunto I que sejam contínuas. Esse também é um espaço vetorial, que é subespaço de f de I, e que tem uma base também.
Aqui temos o conjunto das funções que são diferenciáveis, que também tem uma base pelo teorema, e aqui temos o conjunto das funções integrais, que também tem base. Todos esses espaços são espaços vetoriais que têm base, mas a base em cada um deles tem um número infinito de elementos. Ok, para acabar esta secção, eu quero fazer a prova desse teorema que anunciamos aqui. Que diz que o conjunto de vectores V1, Vn é uma base de V, se e somente se o conjunto de vectores gera V e o conjunto de vectores é Li. Lembrem que era uma base. A definição de base, né, são duas condições também. Né? São essas duas condições que estão aqui. A primeira condição que tem que cumprir os vectores é que os vectores têm que gerar o espaço vetorial V. E a segunda condição é que se eliminamos alguns vectores da coleção, então o novo conjunto não gera mais o V. Então essa é a definição de base. Então se temos uma base de vectores, então se satisfazem essas duas condições do teorema, que geram o V e que o conjunto é linearmente independente. Isso é o que vamos provar agora. Vamos provar esse teorema, que se temos uma base, então gera V e é linearmente independente. Então, vamos começar na última secção com isso. Então, vamos supor que V1, V2, V3 até Vn é uma base do espaço vetorial V. Como é uma base, ela satisfaz essas duas condições, seja V1, V2, V3, Vn, gera V. E se eliminamos qualquer coleção de vectores do conjunto, então o novo conjunto não gera mais o V. Então, o que vamos provar é a condição 1 e 2 do teorema, que diz que temos que, na condição 1 dizia que V1, V2, V3 gera V, e a condição 2 que o conjunto é linearmente independente. A condição 1 é precisamente a primeira condição da definição de base, então não temos nada que provar, isso já é verdade. Essas duas afirmações são verdades porque esse conjunto já é uma base. Então, a condição que temos que provar é 2. E a condição 2 diz que é linearmente independente. Temos que provar que V1, V2 até Vn é linearmente independente. E para provar que é linearmente independente, temos que resolver essa equação. Temos que ver se a única solução dessa equação é a solução trivial, seja α1, α2 até αn igual a zero. Então, vamos supor que não. E vamos chegar a uma contradição. Então, vamos supor que essa equação que está aqui não tem uma solução trivial. Isso significa que essa equação aqui tem uma solução onde não todos os alfas são zeros. Algum deles não deve ser zero. E vamos supor que o primeiro não é zero, α1. Se não for o primeiro zero, se for o segundo, por exemplo, podemos reorganizar os índices e chamar esse de primeiro elemento e colocar no primeiro lugar. Pronto, aí podemos supor sempre que α1 é o elemento que não é zero. Então, como α1 não é zero, eu posso deixar em evidência V1. Lembrem que α1 é um número, então pode passar a dividir. Então, passando para o lado direito, α2, V2 até αn, V vezes Vn, todos vão passar com sinais opostos. E passando a dividir α1, vamos ter isso. Menos α2 entre α1, menos α3 entre α1, menos αn entre α1. Aqui tem um erro.
que é alfa n entre a alfa 1. Então, observem que o primeiro vetor eu posso escrever como combinação linear de V2, V3 até Vn. Então, eu afirmo que se tiramos V1 da lista, ficamos somente com V2, V3 até Vn. Esse novo conjunto gera todo o espaço V, pela seguinte razão. Lembrem que os vetores V1, V2 até Vn, já a gente supôs que eles formam uma base, portanto, eles geram todo o espaço vetorial V. Então, qualquer vetor V eu posso escrever como combinação linear dos vetores V1 até Vn, ou seja, beta 1 vezes V1 mais beta 2 vezes V2 mais, etc., mais beta n vezes Vn. Só que esse vetor V1, por sua vez, eu posso escrever como combinação linear dos outros V's. Então, isso vai dar o seguinte. V vai ser igual a beta 1 vezes V1 é menos alfa 2 sobre alfa 1 vezes V2 menos alfa 3 sobre alfa 1 vezes V3 menos, etc., menos alfa n sobre alfa 1 vezes Vn. Isso é V1. Agora mais beta 2 vezes V2 mais, etc., mais beta n vezes Vn. Então aí temos que V. Observem que eu posso multiplicar beta 1 por cada um dos termos e logo fazer operações com termos semelhantes que contêm, por exemplo, V2. Aqui tem outro. Seguinte, V3, que posso operar com o seguinte, que vai ficar aqui com V3 e sucessivamente até o último. Então aí vai dar o seguinte. Vai dar menos beta 1, alfa 2 sobre alfa 1 mais beta 2 vezes V2. Esses dois termos têm o V2, então multiplicando beta 1 por isso, mais isso, todos têm V2, deixam em evidência V2. Mas o próximo vai ser esse aqui com o V3 daqui. Então seria menos beta 1 vezes alfa 3 sobre alfa 1 mais beta 3 vezes V3. E isso posso fazer até o último, que vai ser menos beta 1 alfa n sobre alfa 1 mais beta n vezes Vn. Então, observem que o vetor V, qualquer, pode ser escrito como combinação linear só de V2, V3 até Vn. Não precisa de V1. Então, isso significa que só os vetores V2 até Vn são suficientes para gerar todo o espaço vetorial V. Mas isso é contraditório, porque lembrem que o espaço, que o conjunto de vetores V1, V2 até Vn é uma base, o qual significa que se eu tiro qualquer vetor desse conjunto, um novo conjunto não deveria gerar V, mas a gente vê aqui que, na verdade, sim, tire V1 e com esses vetores que ficaram, posso continuar gerando V. Mas isso veio da suposição que eu fiz aqui. O fato de que eu supus que essa equação aqui tem uma solução não trivial. Então isso me levou a uma contradição. E a contradição é precisamente isso aqui.
eu posso reduzir a base P1, V2, tirar o primeiro elemento e ainda continuar gerando V. Isso não pode ser impossível porque V1 até Vn forma uma base. E a contradição provém dessa suposição que eu fiz. Portanto, a única solução dessa equação deve ser a solução trivial. Alfa 1, alfa 2 até Fn igual a zero. Então, isso significa que V1, V2, V3 até Vn é linearmente independente. Então, com isso, provamos o 2. Então, se temos uma base de um espaço vetorial, então o conjunto de vetores gera o todo o espaço vetorial V e é linearmente independente, que é o que queríamos provar. Agora, ao contrário. Vamos supor agora que essa coleção de N vetores satisfazem a condição 1 e 2 do teorema. Vamos supor que V1, V2, V3 satisfazem essas duas condições. Então, vamos provar que esse conjunto de vetores é uma base do espaço vetorial V. Então, V1, V2, V3, Vn satisfaz as condições 1 e 2 do teorema. Então, primeiro, V1, V2, V3 gera V, porque é justamente a condição 1. Lembrem que a condição 1 dizia justamente isso. A condição 1 diz que V1, V2, V3 até Vn gera V. Então, a primeira parte da definição se satisfaz trivialmente, evidentemente. É justamente a condição 1. O que temos que provar é a segunda condição da definição de base, que diz que se pegamos o conjunto e tiramos uma coleção dele, o novo conjunto não gera mais V. Então, para provar que se tiramos o primeiro elemento, por exemplo, o novo conjunto que fica não gera mais V, vamos supor exatamente o contrário. Vamos supor que, ainda tirando V1, o novo conjunto gera V. Lembrem que essa coleção de vetores satisfazem as duas condições do teorema. A primeira era que gera V e a segunda que esse conjunto é linearmente independente. Então, vamos supor que esses vetores geram o espaço V. Como geram o espaço V e o primeiro vetor V1 está no V, então V1 posso escrever como combinação linear de V2, V3 até Vn dessa forma. Porque lembrem que eu supus que V2, V3 até Vn gera V. Estou passando ao lado esquerdo todos esses termos aqui, fica assim, V1 menos beta 2, V2 menos beta 3, V3 menos, etc, beta n vezes Vn, igual a zero. Só que isso daqui está dizendo que eu encontrei uma combinação linear, de modo que essa combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 até Vn dá zero. Ou seja, existe a equação, essa equação que eu vou escrever, alfa 1 vezes V1 mais alfa 2 vezes V2 mais alfa n vezes Vn igual a zero, ela tem a solução para alfa 1 igual a 1, alfa 2 igual a menos beta 2, alfa 3 menos beta 3 e alfa n menos beta n. E não todos são zeros. Observem que esse daqui, o primeiro, não é zero. Então eu encontrei uma solução dessa equação que não é a solução trivial, que não é a solução todos zeros. Essa equação já tem pelo menos uma solução, né? Solução 0, 0, 0, etc. Mas encontramos uma solução que não é essa.
já o alfa 1 não é zero. Então isso significa que o conjunto formado por V1, V2 até Vn não é linearmente independente, o qual é contraditório, porque a condição 2 que satisfaz essa lista de vetores, a condição 2 é justamente que esse conjunto é linearmente independente. E a contradição provém do fato de ter suposto que eu posso gerar V sem tomar em conta o vetor V1, só a partir de V2. Então, em conclusão, os vetores V2, V3, Vn não devem gerar o espaço vetorial V. Pronto. Podemos raciocinar da mesma forma, tirando dessa lista de vetores qualquer vetor. Se eu tiro, por exemplo, o vetor V2 e trabalho só e suponho que V1, V3 até Vn gera V, eu vou chegar a uma contradição do mesmo tipo. Então aí posso concluir que V1, V3 até Vn também não gera o espaço. Ou seja, qualquer seja o vetor que eu tire dessa lista, o novo conjunto não vai gerar mais V. Então, se satisfaz a segunda condição para ser base em um espaço vetorial. Então, realmente V1, V2, V3 até Vn é uma base do V.